Você não precisa ser inteligente para entrar num mestrado. Você precisa de outra coisa e quase ninguém te ensina sobre isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar sobre quais as capacidades e características ou o que você precisa pensar para você entrar no mestrado agora, entendeu? Fica aí até o final, já curte esse vídeo e vão meter marcha. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Pajé, essa aqui é a minha casa e esse é mais um vídeo do meu canal. Então vamos meter marcha. No vídeo de hoje, separei alguns pontos que eu vou te falar aqui que vai facilitar a sua vida, né? Se você provavelmente você não me conhece ainda, alguns conhecem, outros não. Mas essa parte da minha vida eu falo pouco. Eu sou mestre em saúde e nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz a graduação em educação física lá e hoje eu faço doutorado aqui no programa de ciências do esporte na UFMG, a melhor universidade do Brasil, disparado. Muita gente vai falar que é a USP, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, mas mentira. A UFMG é a mais top. Então eu separei alguns pontos que vão facilitar a sua vida, garotinho. Se o seu objetivo é entrar no mestrado, seguir carreira acadêmica, você precisa escutar isso aqui que eu tô falando. Beleza? Separei em 4 pontos. Vou te falar aqui de uma vez, para já não ter enrolação, certo? Vou te falar os 4 e depois eu vou separar aqui e vou passar por um. O primeiro é por que eu decidi entrar no mestrado, certo? E talvez seja o seu ponto aí também. Talvez a sua decisão passa por isso que eu vou te falar. O segundo ponto, o que eu descobri na carreira acadêmica, o que eu descobri no mestrado de mais valioso, e não é nada técnico, entendeu? Não é nenhum tipo de conteúdo, não é nada, doideira, descobri, eu aprendi um negócio muito louco, não é isso. É muito além disso. O terceiro, como que você pode aplicar o que você vai aprender no mestrado, isso aqui que eu vou te falar em outras áreas da sua vida, ou seja, nos seus negócios, na sua carreira, em outras áreas que não sejam na carreira acadêmica. E, por fim, eu vou te dar a minha opinião do que eu penso sobre o futuro da carreira acadêmica, o que eu penso em ser um professor de universidade, o que eu penso sobre isso, beleza? Vamos começar então. Por que eu entrei no mestrado, cara? Eu dava. A grande questão foi o seguinte: eu formei em educação física, né? Como algumas pessoas aí que também têm esse tipo de formação, educação física, nutrição, engenheiro, entendeu? Eu fiz a graduação. E aí, como professor de educação física, eu imediatamente fui para academia, entendeu? Eu me formei em 2017, final de 2017. Aí fui ralar na academia. Beleza. E eu acho que essa é a linha que o cara tem que seguir mesmo, entendeu? O cara forma aí primeiro, ele vai ser estagiário, ele vai conhecer as áreas, ele vai conhecer a profissão. Então eu segui exatamente isso. Fui trabalhar na academia, ganhava R$ 5 a hora, então trabalhava de 6 a meio-dia, ganhava R$ 600 no mês, de 6 a meio-dia. E cumpri esse papel, cara. Aprendi muito ali, conheci uns caras que foi referência para mim, por exemplo. Conheci um cara que chama Alex, o apelido dele é Malaco. Eu observava esse cara todo dia da aula com uma senhorinha lá que chegava, então eu fui pegando essas visões, entendeu? Então eu observava como é que era a conduta do cara, como o cara tratava uma aluna dele, as coisas que, os exercícios que o cara dava pra aluna dele, e ele me falava por quê. Então, esse cara foi muito gente boa comigo, mano, e eu sempre guardei essas referências comigo. Então eu aprendi muito com o Malaco, que é o Alex, aprendi com o 10%, chama Ivo, lá de Itabirito. Aprendi muito com o Léo Silva, Leandro Silva, que eu trabalhei no estúdio dele. Aprendi muito com muitos caras, entendeu? Com colega de trabalho, Lucas Marota, Madruga, Megamente, aprendi com muita gente. E aí fui seguindo a carreira. Em determinado momento eu virei professor, comecei a dar só aula de personal. Isso já era 2021. E aí eu comecei a ficar com birra disso aí já, porque eu acordava 5h30, e aí a minha primeira aula era 6 horas da manhã. Então eu dava aula de 6 da manhã até 9 da noite, assim, direto, pau riado, pá, 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 pá. E, cara, tava ganhando até um dinheiro razoável. Morava numa cidade pequena, entendeu? Tava começando a construir minhas coisas, beleza. Só que em um determinado momento eu comecei a pensar, gente, será até quando eu vou conseguir dar aula de personal de 6 da manhã até 9 horas da noite? Em determinado momento aqui da minha vida, isso não vai poder acontecer, mas não, eu vou ficar cansado disso. Primeiro, não dá, não tem como. É o dia inteiro em pé, pega peso, vai pra lá, vai pra cá. Muita gente pode pensar assim, é um serviço leve. Cara, em vista de outros, entendeu? Em vista de serviço que eu já tive, por exemplo, eu já trabalhei numa oficina, em várias oficinas. Então eu trabalhei numa oficina que lá eu tinha uma marreta de 20 quilos que tinha um M de Milton, entendeu? Então,
personal trainer comparado com o trampo que eu tinha da oficina é mais leve. Beleza. Só que o ser humano também é ambicioso, entendeu? O ser humano quer sempre melhorias, melhoria contínua. Ele quer ganhar mais dinheiro fazendo menos esforço. E aí foi nesse momento que eu comecei a olhar para o mestrado. Isso era 2021, já estava no final da pandemia. Aí eu pensei, uma forma de eu ficar mais valorizado é eu fazer um mestrado. Então eu vou poder talvez cobrar mais caro na minha hora aula de personal, vou poder reduzir aluno, então eu vou dar menos aula cobrando mais caro, já é uma coisa boa. Com o mestrado, vou poder dar uma aula numa universidade particular, que não ganha muito bem, mas já, entendeu? Já ganha o dinheiro, já não está no sol, já não está pegando peso para aluno, beleza. Eu gostava de dar aula, então pronto, vou fazer o mestrado. Pum! Então esse foi o motivo, entendeu? A saturação de trabalhar como personal trainer me fez despertar os olhares para o mestrado. E aí, nesse momento, eu comecei a ter os seguintes problemas, que eu acho que é os problemas que você tem, que é, por onde eu começo? Se eu quero fazer um mestrado, eu começo por onde? Então, beleza, acabei de fazer a graduação, ou ainda estou no final da graduação, não tem projeto, não tem nada, só tem um sonho. Tem um sonho de fazer um mestrado, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a procurar na internet só. O que fazer? Como fazer no mestrado? E aí, cara, apareceu um monte de vídeo para mim o seguinte: você precisa de um projeto de pesquisa? Como fazer um projeto de pesquisa? 10 passos para fazer um projeto de pesquisa. E aí eu entrei nessa, entendeu? Montar um projeto de pesquisa e tal, blá blá blá, montar o melhor projeto possível. E, cara, esse não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Pum! Aqui você já tem que dar o like no vídeo, porque essa é a dica de ouro do vídeo. Quando você pensar em fazer isso, fazer um mestrado, não começa pelo projeto. Não faz sentido você querer começar pelo um projeto. Você tem que começar procurando um orientador. Ou seja, de novo, ó, isso aqui já vale o like do vídeo. Você quer fazer um mestrado? Você tem que começar procurando um orientador em alguma universidade que você quer, entendeu? De preferência a mais próxima da sua casa, pra você não precisar ir morar em outro lugar, a não ser que você queira trocar de cidade. Então, por exemplo, eu estava na UFOP, eu formei lá, e aí eu já conhecia alguns professores, mas não tinha intimidade com ninguém. Então eu pensei, então não, vou fazer um projeto. Aí comecei igual na internet, igual eu tô te falando, fiz o projeto, fiz inscrição para a universidade lá do Maranhão, a UFMA. E aí fiz o processo seletivo e ó, pum, pau. E aí, por que eu tomei pau? Primeiro, o projeto que eu escrevi não tinha nada a ver com a linha de trabalho dos caras de lá. Certo? Esse é o primeiro grande erro, isso é um erro gravíssimo. Nenhum orientador de lugar nenhum vai aceitar um aluno que está com um projeto de pesquisa diferente da área de pesquisa do professor. Ou seja, não tem como. Por isso que eu estou te falando, o primeiro passo, esquece projeto, é achar um professor para te orientar. E aí, beleza. Tomei pau lá na UFMA. Aí, conversando com um cara, chama Júnior, na verdade, o apelido dele é Vô. Ele é doutor já. Aí eu falei, vô, tá querendo fazer um mestrado, e ele foi me dar essa dica, ele falou assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é achar um orientador. E aí eu não conheci ninguém, não conheci nenhum orientador e pensei assim, deixa eu ver aqui na minha lista de contatos quem que eu conheço. Não achei ninguém. Olhei para o FOP, os professores que eu tinha lá, aí me veio na cabeça um cara, o nome dele é Daniel. Liguei para ele, professor Daniel. Professor Daniel, o negócio é o seguinte, tô querendo fazer um mestrado, tem como você me ajudar aí? Você pode me dar uma força e tal? Aí, cara, esse cara aí, ele foi foda. Ele foi foda comigo. Ele falou assim, ó, ô meu time, vou te falar uma coisa só. Se você for me dar trabalho, eu não quero. Eu gosto de cara que não me dá trabalho. Você vai me dar trabalho? Aí eu, não, Daniel, você tá doido, não vou te dar trabalho nenhum, não, pode ficar tranquilo. Aí ele, então beleza. Vamos fazer o seguinte, eu preciso saber se você sabe escrever. Olha pra você ver, cara, que o cara falou comigo. Eu preciso saber se você sabe escrever. Então eu vou te mandar uns dados aí e você vai escrever uma discussão para mim. Certo? Aí eu, beleza, Daniel, vou meter marcha. Ele me mandou uns resultados lá uma coleta que ele estava fazendo, me mandou os resultados e me deu 7 dias para eu escrever uma discussão. E aí foi, entendeu? Então eu escrevi e tal, mandei para ele. Aí ele falou assim: ó, isso aqui não tá mil maravilhas, não, mas passa, beleza. E aí foi nesse momento, cara, aqui, eu entrei no mestrado aqui, entendeu? Eu entrei no mestrado aqui, ó. Quando o cara falou assim: beleza, mano, não tá tão ruim, não, bom trabalhar. E aí o próximo passo, depois que você acha um orientador que te aceita, é você começar a ralar com ele de graça, entendeu? Você entrar no grupo de estudo dele, você frequentar o laboratório, você começar a ajudar ele nas coisas que ele precisa, entendeu? De graça, sem pedir nada, tranquilo, entendeu? Como bom samaritano.
Porque ele já te aceitou, o cara já te aceitou como pequeno gafanhoto dele ali. Então foi isso que eu fiz. Comecei a frequentar o laboratório, comecei a desembolar uns negócios para ele. E aí, quando chegou a hora de fazer o processo seletivo para a vaga de mestrado, o orientador já está comprado com você, entendeu? Então, quando chegou a hora do processo seletivo, esse cara aqui já, pô, o projeto é esse aqui, eu já estava trabalhando no projeto que eu estava trabalhando com ele, entendeu? Então, o que que aconteceu aí? Não, já sabe escrever, beleza, vem trabalhar comigo, fui. Quando foi chegando próximo da data do processo seletivo, ele me mandou o projeto, falou assim, ó, o seu projeto é isso aqui, ó, tá na mão, ó, trabalha nele aí e tal, e trabalhei um tempo no projeto, ficou fininho, eu só precisei passar pelo processo seletivo, entendeu? Eu não cheguei no processo seletivo para ser, tipo, para conhecer o orientador, para ser escolhido pelo orientador, para descobrir a linha de pesquisa do orientador. Não, eu já trabalhava com o orientador, eu só cheguei no processo seletivo para formalizar minha vaga, para passar por ele. E aí é um momento, cara, que é tenso, entendeu? Porque você já tá com a vaga, teoricamente. O cara já te aceitou. Só que se você não passar pelo processo seletivo, pelas etapas do processo, que na maioria das vezes são avaliação do projeto, arguição oral. O que é arguição oral? Depois que você passa pela primeira fase, a turma lá da banca vê seu projeto, dá nota para ele. E aí, se você é aprovado, você tem que ir para uma reunião de vídeo com os membros da banca e você apresenta o projeto para eles. Aí eles vão ver se o projeto cabe em 2 anos, se o projeto está bem escrito, se o projeto está na linha de pesquisa que você quer e tal. E aí, beleza. É uma parte que não é tranquila, porque você tem que enfrentar uma banca. Mas se o orientador já te escolheu, entendeu? Você vai mais confiante. Se você já está trabalhando com ele, seu projeto já está robusto, você já vai mais confiante. E aí, beleza. E aí você tem que passar. E aí passei por isso, passei pelo processo seletivo e já estava dentro, entendeu? E o mestrado são 2 anos. E depois que você passa pelo processo seletivo, aí começa de verdade. Aí o pau quebra. E a parada do mestrado é o seguinte, eu já caio no ponto 2 que eu ia falar agora, que foi o que eu descobri no mestrado. Assim que eu passei, que eu pulei para dentro. Tô dentro lá do programa de pós-graduação, tô ralando no mestrado, já tenho carteirinha de mestrando, o pau tá quebrando. O mestrado é só 2 anos, cara. Ou seja, é muito rápido. Então, no primeiro ano, normalmente a gente faz as disciplinas, mata tudo ali nos primeiros 12 meses, e você fica o segundo ano por conta só de escrever e defender o projeto. Lá na UFOP, o mestrado você precisa ser primeiro autor de pelo menos um artigo, ou seja, eu precisava escrever pelo menos um artigo do meu trabalho. Eu escrevi 4, mas beleza, mas isso é papo de história, entendeu? Não vou falar muito não, eu escrevi 4. E beleza, tem alguns já publicados já. Publiquei dois não publicou, publiquei 3 na verdade. E aí, beleza, como é 2 anos, cara, você não pode vacilar. Então o que que eu aprendi? Que eu tinha que ser bom de gestão de projetos. Porque eu tinha muita coisa, entendeu? Eu não fazia só o mestrado. E eu dei azar que eu tive que pegar o mestrado lá sem bolsa. Se eu tivesse pegado com bolsa, eu poderia ter largado alguns alunos de personal e ficado mais garrado no mestrado. Só que não, eu peguei sem bolsa. Então eu trabalhava de personal, eu estava no mestrado e nesse meio tempo eu fiz um concurso para o IFMG, que é o Cefet, lá de Ouro Preto. Passei nesse concurso também, entendeu? Então eu trabalhava na escola, trabalhava no mestrado, trabalhava de personal, e ainda tinha uma mulher e um cachorro. E aí o que que eu tive que aprender? Que essa foi a maior lição, foi gestão de projeto. Eu tive que equilibrar um monte de prato. Já viu que esse cara fica equilibrando prato assim nos dedos, nas canetas? Assim, eu tinha que equilibrar um aqui ó, no nariz, equilibrar um aqui, equilibrar um aqui. E eu não podia tomar pau em nada. Você não pode tomar pau no mestrado, mano. Você não pode tomar pau por falta, por exemplo, senão você perde a vaga, entendeu? Então você não podia vacilar. E eu vi muita gente se ferrando, cara. Então eu vi gente ficando doente, gente tendo burnout, gente com dificuldade, gente não conseguindo defender no prazo. E eu ficava me perguntando, cara, por que que se eu faço esse monte de coisa, eu consegui fazer esse negócio aqui e essa galera que, cara, todo mundo tem sua vida, né? Todo mundo tem sua vida, não vamos julgar ninguém, não. Mas por que que tem gente que tem tanta dificuldade? É porque falta essa questão aí da gestão, entendeu? Se você faz um mestrado em 2 anos, com esse monte de coisa paralela acontecendo, você começa a ver que tem hora para tudo. Então, tem hora para mexer nisso, tem hora para mexer naquilo, tem hora para mexer naquilo ali, tem hora para você ficar em casa com seu esposo, tem hora para tudo. E foi isso que o mestrado me deu de mais valioso, que eu carreguei para o doutorado, que eu carreguei para os meus negócios aqui, nas empresas que eu toco, que foi, tem as caixinhas, entendeu?
Então, a hora que eu tô na caixinha do mestrado, eu só penso aqui. Então, eu tenho meu horário de fazer o mestrado todo dia. Como é que eu fazia? Eu comecei a acordar 1 hora mais cedo todo dia. Então, eu acordava 5 horas, acordava um pouco mais cedo, tipo 10 para 5. Passeava com o cachorro, então sentava na frente do computador 5 horas da manhã, então de 5 às 6 e meia eu só mexia com o mestrado. E eu não deixava acumular serviço, entendeu? Eu fiquei 2 anos fazendo exatamente isso, todo santo dia. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Que eu não acordava 5 horas da manhã e de 5 às 6 e meia eu mexi só com isso. Mexi só com isso. Então, quando dava 6 e meia da manhã, eu tinha matado já minhas tarefas do mestrado. Eu já tinha parado de mexer com o meu artigo, já tinha feito alguma atividade que eu tinha para fazer do mestrado, tinha respondido os e-mails, tinha falado com o meu orientador, beleza. E eu passava o resto do dia sem preocupar com isso. A não ser os dias que eu tinha aula, entendeu? Porque quando você tem disciplina, você tem que ir na aula. Então eu ia na aula, sei lá, tinha disciplina para cumprir, certo? Mas foi 2 anos seguidos com o horário assim, cravado para mexer com essa parada do mestrado. O ponto 3 e o 4, rapaziada, se eu falar nesse vídeo aqui, vai ficar grande demais, entendeu? Deixa eu fechar aqui que tá atrapalhando a minha câmera ali. Se eu falar o ponto 3 e 4 nesse vídeo aqui, vai ficar muito grande. Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Se você chegou aqui até agora e a sua ideia é fazer um mestrado, seguir carreira acadêmica, eu quero que você comenta aqui. Que aí eu vou te dar depois a minha visão no segundo vídeo do que eu acho do futuro da carreira acadêmica, entendeu? O que eu falei nesse vídeo até agora vai te ajudar a se ligar que a primeira coisa que você precisa fazer é ter um orientador. Esquece projeto, entendeu? E para procurar o orientador tem método também. Se você quiser, eu posso te ensinar. Deve ter um link aqui embaixo desse vídeo aí que você pode mandar mensagem para mim para eu te ajudar com isso. Beleza? Então, se você chegou aqui até agora, se a cabeça deu uma clareada, entendeu? Se você entendeu alguns pontos que eu falei aqui agora, você está no caminho certo. E eu vou te falar um fato. Não é uma carreira ruim, não, tá? A carreira acadêmica ainda continua sendo uma das mais seguras. Não é a que dá mais dinheiro, entendeu? Não é a que dá mais dinheiro, não é a que dá menos trabalho. Que o cara que cai na universidade para dar aula aí também tem muito trampo burocrático, que é muito chato de fazer, entendeu? Então você tem que ir de braço aberto, coração aberto, se você quiser fazer isso. Mas eu recomendo trabalhar com ciência. Principalmente quando se aprende de fato um método científico, cara. Você começa a entender o método científico e a usar esse método aplicado em outras coisas, entendeu? Aplicado a negócios, aplicado à saúde, aplicado à sua outra profissão. Então eu acho que esse é o maior aprendizado. Tá aí. Acho que nem preciso dividir esse vídeo, entendeu? O ponto 4 e o ponto 3 é justamente isso aí que eu tô te falando. O maior aprendizado é o cientista é pragmático. Depois que você começa a trabalhar com ciência, ninguém te enrola mais, entendeu? Depois que você descobriu o que é valor de P, o que é diferença estatística, ninguém fica te enrolando com nada. Você fica até um cara chato, mano. Às vezes eu começo a pensar sobre isso, eu vejo que eu sou até um cara chato com isso. Porque eu descobri que, pô, tem hora pra dormir. Se eu não dormir na hora que tem que estar dormindo, se eu dormir fora vai me prejudicar. Entendeu? Se eu dormir fora do horário vai me prejudicar. Então eu já nem quero saber. Se alguém tá que me chama pra virar a madrugada, eu tenho que dormir mais tarde, vai tirar da minha rotina, eu nem quero saber, mano. Porque eu já sei que isso vai acabar com. Vai prejudicar minha saúde. Então eu nem faço. Então eu já faço aqui o lado de cá, já. Você é um cara mais preto no branco, entendeu? Só preto no branco. É sim ou não, e pronto, acabou. Não quer saber. Beleza? E o segundo ponto é, se você levar o método científico e aplicar ele nos seus negócios, é uma forma de resolver qualquer tipo de problema. Porque o que a gente faz na pesquisa é resolver um problema. Você pega um pedacinho de um problema aqui, ó, que existe, aí você descobre tudo sobre ele, cria uma hipótese, testa e vê o que acha. Certo? Se você gostou desse assunto aí, me fala se você quer me ouvir falar mais sobre isso, que tem uma infinidade de coisas que eu posso vir aqui te falar sobre mestrado e doutorado, sobre carreira acadêmica, sobre pesquisa, mas eu preciso saber se você gostou disso ou não. Eu sei que no YouTube tem demanda para isso. Sei que tem muita gente que procura aí como fazer mestrado, como fazer pós-graduação. Não é um bicho de 7 cabeças, sacou? Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Então fica assim, forte abraço, sincero e leal. Te vejo no próximo vídeo. Curte, compartilha. Tamo junto. Valeu, falou.